A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro passo: orar de forma específica, uma imagem vívida e real. Segundo passo: orar com fé. Orar com fé e com um desejo ardente de alcançar aquilo que você deseja. Terceiro passo: você deve orar até que consiga a segurança, a substância, o papel legal que assegura a sua bênção. Quarto passo: você precisa agir como Deus age, chamando as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se fossem. Abrão era um velho de 100 anos e Sarai uma velha de 90 anos. Ambos tinham um desejo muito claro: ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhes fez uma promessa, e quando eles tiveram a segurança, a substância, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Gênesis 17, 5 e 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se rirão de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho, e tu dizes que vai trocar meu nome para pai de numerosas nações, e vai chamar a Sarai de princesa. O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como eu faço. Eu chamo à existência coisas que antes não existiam, e se tu não falas claramente como se já tivesses o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abrão trocou de nome. Chegando-se a esposa, disse: minha esposa, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso. Chamam-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então ouviram uma forte voz de barítono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões: Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara
não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E, exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho da sua segurança e substância, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você, a menos que o faça por intermédio da sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda, mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas ao morrerem Moisés e Josué, e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se, e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto o era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior de uma pessoa. O que é engendrado no seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procurem encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque esta resposta vem ao seu espírito e por meio do seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos! Os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu, dizendo: Moisés, por que você clama a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também tempo de dar a ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado, mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho,
Isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Atos 3:6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os pés. Atos 14. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. A Bíblia diz em Tiago: e a oração de fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e declaro: estais curados, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste, e as dezenas e centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno. E bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste à minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para outro lado e então, subitamente, voltava a olhar para outra direção, pois a vista desta mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou-me ao coração dizendo: desce e levanta-a. Respondi: querido Espírito Santo, realmente queres que eu desça e a levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta-a. Recusei-me dizendo: oh não, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada, logo depois de seus olhos se abrirem. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta-a. Respondi: Pai, ela está tão deformada e eu estou apavorado. Nos últimos momentos do culto cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei um sussurro para que os outros não me ouvissem: Senhora, se desejar, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos perguntaram-me se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tenho.
o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saiamos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia nos diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. E então ore até que tenha substância, a segurança em o nome de Jesus. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança e a substância em o nome de Jesus.